Olá, eu sou a professora Nádia Matos, né, e faço esse curso de mestrado, né, que é um programa de pós-graduação em ensino de ciências. A minha orientadora é a professora Ideia Marino, perdão, e eu vou apresentar agora o meu protótipo, né, do produto educacional. As informações gerais, a minha área é pedagogia, área de concentração em biologia. O título da dissertação é o ensino das ciências da natureza e suas tecnologias nos anos iniciais do ensino fundamental e a pandemia do Covid-19. Tipo de produto é uma sequência didática e o seu título é Ciência à Luz da Vida. O público-alvo são alunos, estudantes de 1º ao 5º ano do ensino fundamental e local de aplicação e validação será o Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. Nesse conteúdo será abordado a pandemia por coronavírus. A finalidade é abordar o tema Covid-19 em tempos de pandemia, cuidados e prevenção, com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. O protótipo desse produto educacional, ele conta com ineditismo de nível médio, inovação também de nível médio, replicabilidade com as normalistas do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, né, o site da Unigran Rio e em plataformas online. Então, ele terá uma abrangência nacional. Aqui eu apresento novamente a sequência didática Ciências à Luz da Vida. O processo de construção da sequência didática foi desenvolvido com uma abordagem qualitativa, mediante a pesquisação, né, com a formação de grupos focais em 3 reuniões para a elaboração de uma sequência didática, contendo informações sobre Covid-19, incluindo cuidados e prevenções para alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Esse material está sendo criado em formato de sequência didática, com auxílio dos professores do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, em Duque de Caxias, e que atuam, né, na área de ciências da natureza e suas tecnologias, sendo 4 professores graduados em ciências biológicas e 4 professores graduados em pedagogia, e que trabalham todos no curso de formação de professores para anos iniciais em nível médio. O curso é em nível médio, né, e os professores que irão trabalhar com alunos dos anos iniciais. Aqui eu começo, então, a mostrar a sequência didática. Eu falo do mestrado profissional em ciências, né, o meu nome e o nome do meu produto educacional, Ciências à Luz da Vida. Essa apresentação é de uma sequência didática como ferramenta lúdica para que o ensino sobre a Covid-19 e a compreensão da pandemia que vivemos nesse momento, né, e a nível global para crianças de 1º ao 5º ano. Então, esse compreender, né, esse compreender o que o vírus tem para propagar, né, e como age no organismo, é uma forma de conscientização de que a prevenção é a principal forma de combate contra qualquer tipo de doença. Pretendemos com uma linguagem simples e dinâmica, né, considerar aqui os conteúdos das matrizes curriculares da maioria dos cursos de formação inicial e continuada, né, de professores do Brasil. Então, esperamos contribuir nessa formação, né, de professores e também, em especial, com os alunos de 1º ao 5º ano. Aqui é o sumário, que fala da introdução, da sequência didática, o que é vírus, o que é a Covid-19, como o coronavírus entra no corpo, a guerra entre o sistema imunológico e o coronavírus e como vencer a guerra contra a Covid-19.
quem pode ficar doente, né? E os grupos de riscos, como se prevenir, né? Um Viva Ciência aqui, né? Onde a gente vai falar também da vacinação e referências. Introdução, né? Então aqui a gente começa a contar como a Covid-19 surgiu, né? Aqui no Brasil e como que nós ficamos em especial no estado do Rio de Janeiro, quais foram as medidas adotadas para o enfrentamento e propagação da doença. Então, nós temos aqui uma rotina de isolamento social, em que a gente fala como afetou as crianças de maneira muito drástica, né? Interrompendo a vida escolar presencialmente, né? E pessoas que tenham perdido seus familiares, crianças que tenham perdido, né, seus familiares, né, como fica o aspecto psicológico também nessas crianças. Então, nós estamos fazendo essa introdução, né, nos transportando aí para essa saúde física e emocional, né, dessa criança, que é um grupo sensível ao confinamento, né, e logo o papel do professor é esclarecer, né, as ideias sobre esse novo vírus e desmistificar, né, algumas situações, ampliar também o saber com esse guia didático que é a nossa sequência didática, né? Aqui sobre a sequência didática, eu cito Zabala, né, e explico, né, através dessa pesquisa, eu coloco aqui o que é uma sequência didática, né, e para que ela serve e qual a sua utilidade. Aqui eu faço aqui uma referência aos professorandos, né, em que eu apresento material e dedico, né, a eles aí essa forma de poder ajudar, orientar e gerir emoções, né, e também conhecimentos sobre o coronavírus, tanto no ensino presencial, no ensino remoto ou no ensino híbrido. Então, inicio aqui a apresentação do produto, que começa com uma pergunta. Você sabia que o Cascão lavou as mãos pela primeira vez por conta de um novo vírus que trouxe uma pandemia mundial? Então, aqui a gente pensa em incentivar o aluno a pensar, né, em lavar as mãos, a importância da higiene, né, das mãos. Aqui, o que é o coronavírus, depois o que é a Covid-19, como o coronavírus entra no corpo, né, as barreiras, né, a parte que o coronavírus aparece como um invasor, mas que a gente coloca aqui o escudo, o desenho, né, das barreiras que o organismo pode criar, né? Como é que o vírus faz, né, com as pessoas que estão contaminadas, como é contaminada, né? Aqui a gente fala do nariz, do muco do nariz, né, do trato respiratório, né, a inalação de partículas, né, do vírus que fica no ar, enfim. Aqui falamos sobre tosses, espirros, né, a formação da meleca e tudo isso. A guerra entre o sistema imunológico e o coronavírus, né? Então, invadindo o corpo, e o coronavírus esbarra aí em células de defesa, que é o nosso sistema imunológico. Aqui dá para a gente mostrar, né, algumas dessas células, né, do nosso sistema imunológico, né, e como que elas estão agindo aqui para criar uma barreira contra o coronavírus, né? Então, aqui continua essa explicação, né? E estamos chamando aqui, né, as nossas células de defesa de soldados, né? E, enfim, como que elas agem para
não deixar o coronavírus dominar. Aqui é como vencer a guerra contra a Covid, a gente fala de uma alimentação saudável, equilibrada, né? A gente fala de praticar atividade física, né? A gente fala do sistema imunológico, como melhorar o sistema imunológico. Aqui, quem pode ficar doente, os grupos de risco. Aqui, como se prevenir, né? Usar máscara, o álcool gel e toda a higiene necessária, as lavagem das mãos, né? Cuidado com os olhos, nariz e boca, como se prevenir o isolamento social e a chegada da vacina, né? Como uma das formas mais eficazes, né, de imunização. Então, viva a ciência, viva o SUS, a descoberta, os cientistas e tudo que, através da ciência, se pôde conhecer num curto espaço de tempo sobre o coronavírus. Então, aqui ainda sobre as vacinas, a gente cita o nome delas, né, e o local de onde elas vêm, como funcionam as vacinas, né, elas criam produção aí de anticorpos, né? Enfim. Aqui a gente diz aqui a importância dessa vacinação, como que essa vacinação vai nos ajudar, né, a superar esse momento do coronavírus, e aqui eu encerro essa parte da explicação. Logo em seguida, entra um planejamento da primeira aula, com os objetivos, o nome da atividade, que é o vírus, né? Alguns exercícios, que eu não posso me demorar porque o tempo vai acabar. Então, 4 exercícios, e depois vem o planejamento para a aula 2, né? Que se trata de barreiras contra o vírus da Covid-19. Aqui tem um tempo estimado para essa atividade, 40 minutos, perdão. E a outra também tinha tempo estimado. E eu continuo a apresentar, porque não posso demorar. Sugestões, planejamento 3 é sobre prevenção, né? Então, aqui o exercício, cruzadinhas, e, enfim, aqui eu termino de mostrar, então, né, o 9º exercício e aqui as referências. Eu quero deixar claro nessa apresentação que a sequência didática, ela terá ilustrações inéditas. Essas ilustrações, elas foram retiradas só para compor, né, esse trabalho, para que eu pudesse explicar qual seria o andamento, né, da sequência didática, e a minha sequência didática terá uma identidade própria, né, com desenhos, na verdade, exclusivos, né? Enfim, eu já estou colhendo de crianças, né? Algumas crianças já estão desenhando para mim, e serão desenhos, então, exclusivos, não serão desenhos, ilustrações da internet, assim como também as atividades eu pretendo reconstruir, né, de uma forma a fazer uma identificação própria para essa sequência didática. Desde já eu agradeço e encerro aqui, então, a minha apresentação.